Então nós temos algumas perguntas aqui que gostaríamos de responder dentro da Bíblia Sagrada. Pastor Ivaldi, qual a origem da Páscoa? A origem da Páscoa é a festa da libertação dos judeus da escravidão do Egito. Então, ali foi a origem. O povo foi liberto, Moisés conseguiu tratar do assunto e eles foram libertos. E aí começou a comemoração da Páscoa pelos judeus. Então não tem nada a ver com a salvação da alma. Não adianta comer a Páscoa, comer o frango assado, se não morrer com Cristo na cruz, não tem solução para o seu problema. Então é isso que significa a Páscoa. Páscoa é a festa dos judeus pela libertação física, não espiritual. A festa ainda está em vigor lá entre os judeus. Mas para nós aqui não tem nenhum valor senão morrer com Cristo na cruz por acreditar que foi atraído no corpo dele lá na cruz. Pastor Ivaldi, o que significa a Páscoa no Novo Testamento? A Páscoa no Novo Testamento significa a libertação espiritual do pecador. Então o pecador está condenado a ir para o inferno. E Jesus Cristo veio para libertar, não fisicamente. Não, ele não veio para curar ninguém. Ele veio para libertar espiritualmente. Então, no Novo Testamento, nós temos ali no capítulo 5 da primeira epístola aos Coríntios, no versículo 7 e 8, só dá para nós percebermos o que é a Páscoa para nós hoje. Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Então, para nós, no Novo Testamento, que Jesus Cristo veio tratar de assuntos espirituais. Ele veio tratar da salvação da alma. Para a pessoa ser salva, ela precisa então nascer de Deus, nascer de cima, nascer do alto, nascer espiritual. Não é uma questão física, não. É diferente da Páscoa lá dos judeus. Lá, então, nós temos esta bênção gloriosa gravada ali no livro de Êxodo. Se a gente for ler, a gente vai descobrir que a Páscoa lá só foi possível quando Moisés, depois de fazer 10 milagres ali, ele veio com o milagre do sangue entre os portais da porta. Que aqueles que não passassem o sangue do cordeiro ali, o filho dele ia morrer. Qual filho? O primogênito. E Faraó então perdeu seu filho porque não tinha o sangue no portal da casa dele, como não tinha em nenhum dos egípcios. Aquilo foi para mostrar que o sangue de Jesus é a nossa Páscoa. É pela morte de Cristo que nós morremos com ele, por ele ter nos atraído no corpo dele. Aqueles que têm esta bênção gloriosa de receber a revelação de que está entre aqueles que Cristo prometeu atrair no corpo dele, como está escrito aí em João, Evangelho segundo João, capítulo 12, versos 32 e 33, nós temos esta promessa escrita na Bíblia Sagrada. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. E dizia isto, significando de que morte havia de morrer. Então esta promessa foi feita por Jesus Cristo. Qual é o significado desta promessa? Aqueles que acreditam que foram atraídos no corpo de Cristo, conforme ele prometeu, esses têm o privilégio glorioso de serem gerados por Deus, passar a pertencer à família de Deus.
Mas todos não são da família de Deus? Não. A pessoa é criatura de Deus. Quando ela passa por esta bênção gloriosa de acreditar na promessa que Jesus Cristo está fazendo, ela então vai ser gerada por Deus. Este é o novo nascimento que está escrito aí na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 5, versos 17 e 18. Deus só gera uma pessoa para o reino dele quando a pessoa está em Cristo Jesus. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ele não está falando aí de nenhum projeto humano, não. Nem a fé é humana. A fé é Deus que dá. Para quem que Deus dá fé? Para aqueles que querem ser salvos do fogo eterno. Esses clamam a Deus e Deus lhe dá fé para acreditar na promessa que Cristo fez. Porque se a pessoa não acredita que foi atraída no corpo de Cristo, conforme Cristo prometeu, ela nunca vai estar em Cristo. Não tem obra em cima da terra que coloca uma pessoa em Cristo Jesus. Nem que ela tivesse condições de dar o mundo inteiro, ela não estaria livre da condenação, porque a salvação não é pelas obras. Quantas pessoas estão enganadas? Talvez o Senhor esteja entre esses que acreditam que vão entrar no céu por fazer as obras que o Senhor faz. Onde está escrito? Em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Ali está bem claro que não adianta nós querermos entrar no céu pela prática das nossas obras. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. As obras só servem para isso, para a pessoa se gloriar. Por isso que está escrito que ninguém é bom. Não. Todas as pessoas procuram interesse para si mesmo e leva as religiões a pensarem que por estar ali, naquela religião, está salva da condenação eterna. Esse é o cuidado que a Bíblia está pedindo para as pessoas. Quando está escrito ali, portanto, convém examinarmos com mais diligência as coisas que nós estamos crendo, para saber se por elas nós vamos entrar no reino de Deus. É por isso que está escrito, todos devem examinar. Eu estou indo para o céu por quê? Aí vai descobrir a Páscoa de Cristo Jesus. Pastor Ivaldi, existe Páscoa ainda hoje? A Páscoa entre os judeus é permanente. Mas a Páscoa lá é o segundo mês do ano, não tem nada a ver com... Então, lá é permanente a Páscoa. É uma alegria para passar para os filhos passar para o neto, como foi a libertação, porque ali Deus usou realmente de misericórdia com aquele povo que eram escravos no Egito por aquele homem chamado Faraó. Clamaram a Deus, Deus levantou Moisés, que foi lá e botou aquele povo na liberdade através da fé naquilo que Deus prometeu, que seria pelo sangue. Se não tivesse sangue nos batentes da porta, o primogênito daquela família ia morrer. Mas todos os judeus passaram o sangue do cordeiro, como tinha sido orientado para que matasse o cordeiro, guardasse o sangue e passasse nos umbrais das portas. Então, dos judeus não morreu nenhum primogênito, mas dos egípcios, todos tiveram o primogênito morto. Por isso que Faraó, desesperado, deu liberdade para Moisés tirar o povo da escravidão. E ali então começou o festejo da Páscoa. Páscoa, libertação do povo judeu da escravidão de Faraó por 70 anos. Pastor Ivaldi, Cristo
Cordeiro Pascal que foi imolado por nós. O que significa isso? Significa que ele fez uma obra completa. Ele é nossa Páscoa, porque não deixou nem nadinha para nós fazer. Ele fez uma obra para todas as pessoas. Quando o senhor, a senhora, você lê, por exemplo, no Evangelho segundo João, no capítulo 17, versos 4, vai entender por que ele é a nossa Páscoa. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. A obra que Deus deu para Jesus fazer está registrado em João 3, 16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Esta foi a obra que Jesus completou. Então Jesus fez a obra em favor de todas as pessoas. Todos podem ganhar esta bênção gloriosa da libertação espiritual se passar pela crucificação, morte, sepultura e ressurreição com Cristo Jesus. A obra está pronta. Se Jesus tivesse vindo a este mundo para curar os enfermos, para libertar as pessoas do demônio, ele tinha que estar por aqui ainda. Mas ele já fez a obra completa, porque a obra de Cristo não era curar as pessoas e nem expulsar demônio das pessoas. A obra de Cristo era salvar o mundo da condenação eterna. E ele salvou, porque está tudo pronto. Quando Deus perguntou para Jesus, e agora? Ele respondeu lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 6. Ele respondeu ali o que é necessário para a pessoa entrar no céu. Não tem necessidade de fazer obra nenhuma. O que é necessário? E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Então está tudo pronto. O que é que precisa? Querer e ter sede de salvação. Não é discutir com os outros, não. Ele não veio para discutir com ninguém, nem nós estamos aqui para discutir religião com ninguém. Estamos aqui trazendo o recado de Deus através da Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Então nós estamos, hoje é quinta-feira, é o dia que Jesus sofreu mais neste mundo. Mas quando é que ele sofreu? Se cada nação tem um calendário. Pastor Ivaldi, qual a relação dos ovos de chocolate com a Páscoa? A fertilidade, né? A fertilidade, o povo quer ter muitos filhos. Então, a relação é comercial, é religiosa, é comercial porque nesta época que as pessoas guardaram bastante chocolate, eles ganham muito dinheiro. Então, isso é ótimo, né? E por aí, precisou enganar as crianças dizendo que coelha bota ovo. E eu não acredito nisso porque eu conheço o que é coelha e elas dão cria, elas não botam ovo. Então, o que tem a ver o ovo de Páscoa com a Páscoa? Ou seja, ovo de chocolate com a Páscoa? Não tem nada. Não tem nada a ver. Então, é uma tradição religiosa que, através da religião, o comércio fatura. Então, essa é a relação. Então, o senhor, por exemplo, senhora, que está nos acompanhando, por favor, analise como que a sua religião é, analise se praticando a sua religião vai entrar no reino de Deus, procure saber se a sua religião é de acordo com Cristo Jesus, que aquilo que ele falou está em vigor na sua vida, porque o que ele falou? Vamos relembrar, ele falou para Nicodemos que se não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. A senhora, o senhor, você já nasceu de novo? Eu nem sei como é. Pois é, para nascer de novo tem que estar em Cristo. E para estar em Cristo tem que crer que ele te atraiu no corpo dele.
Aí sim, aí Deus vai te gerar de novo. Gerar espiritualmente. Isso é que é novo nascimento. Não é entrar na barriga da mãe e tornar a nascer como Nicodemos pensava. Não. Ali era obra humana. E tem muita gente que põe isso em prática hoje pensando que vai para o céu. Não. Então, para ser gerado por Deus, precisa estar em Cristo. Para estar em Cristo, tem que acreditar que Ele te atraiu no corpo dele. Então, esse é o recado que nós gostaríamos de deixar para o senhor, para a senhora, para você, que é tão importante. Lembre-se que quinta-feira, né? Não essa porque o calendário é totalmente diferente, mas numa quinta-feira Jesus sofreu e sofreu muito para te salvar da condenação eterna, te incluir no corpo dele, para o Senhor passar pela crucificação, morte, sepultura e ressurreição. O Senhor te ressuscitou com ele. Se ressuscitou com ele, o Senhor vai morar com ele eternamente. Isso está escrito na segunda epístola de Timóteo, no capítulo 2, versículo 11. Olha o que está escrito e faça uma análise se o senhor e se a senhora já passou por isso. Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Essa é uma palavra fiel, todas elas são fiéis. O senhor e a senhora já morreu com Cristo? Não. Então peça a Deus fé para crer que Ele te atraiu no corpo dele. É o recado divino que Deus pediu para passar para o senhor, para a senhora e para você. Que Deus te abençoe muito e que esta Páscoa seja um motivo para o senhor e a senhora descobrir que não adianta nada comer frango, comer churrasco, comer bacalhoada, se não nascer de novo, não entra no reino de Deus. A graça e a paz. Vamos fazer uma oração pelo senhor, pela senhora, que te desperte para a hora da morte, que ela não falha para ninguém, ninguém escapa da lei da morte, para que o Senhor não vá morar com o diabo eternamente. Nós te agradecemos, Pai querido e amado, o privilégio que nos deste de estarmos aqui neste lugar tão bonito, neste lugar que o Senhor criou para mostrar a tua bênção gloriosa. Te agradecemos de todo o nosso coração o recado que o Senhor pediu para nós darmos, Pai. Sei que faltou muita coisa, mas deixa com o Espírito Santo para Ele completar tudo aquilo que faltou. Muito obrigado, Papai, em nome de Jesus. Graça e paz. A graça e a paz.